Meus amados e queridos irmãos, é chegada a hora. É chegada a hora. Aleluia. Vamos mais do que nunca meditarmos na palavra do Senhor. Há aqui neste encontro de missões muitas coisas que me admiram. A dimensão espiritual deste trabalho, a grandeza em termos numéricos deste trabalho. Mas uma das coisas que mais me admiro aqui é o cuidado que o pastor Cizino tem para com a proteção do horário da pregação da palavra de Deus. Só quem não conhece o expediente do culto deste congresso aqui pode dizer por aí que aqui não se prega a palavra. Só quem não conhece. Quem conhece sabe que a prioridade aqui é para a exposição da palavra de Deus. Todos vocês que trouxeram Bíblias, abram-nas no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu quero pedir por favor aos irmãos aí no som. Eu quero que tire um pouco, está dando assim um pouco de microfonia aqui no retorno. Aquele som de ontem à noite. Aquele som de ontem à noite. Assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os irmãos. Se estão, esse sinal está dizendo sim, amém. Todos os jovens, todos os anciãos, todos agora, de Bíblias abertas, e vamos ler a palavra do Senhor e nela meditarmos. Ainda está aqui em cima da mesa, olha, a caixa de remédio. Ontem à noite, o Senhor revelava aqui uma filha sua, sofrendo de uma tireoide. Quantos estavam aqui ontem à noite? E ela subiu aqui testemunhando que sumiu tudo. Há 4 anos ela vivia dependente desses remédios. Não duvide, hoje à noite os mistérios de Deus vão se derramar aqui sobre nós. Leiamos a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ler vários versículos. Vamos ler cerca de 15 versículos, começando com o primeiro deste capítulo. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram.
e beberam, e tornaram dali, e tomaram dali para si prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, senão voz de homens, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade dele. Então um dos seus servos respondendo disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio, de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Vamos continuar a leitura. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Amém, amém. Todos que têm assento, tomem assento, por favor. Fiquem muito atentos, porque da compreensão da palavra de Deus que vocês alcançarem nesta noite é virar as grandes bênçãos do Senhor, os grandes milagres do Senhor, as grandes renovações, e por que não dizer, muitas curas. Amados e queridos irmãos, ouçam-me atentamente, principalmente os que estão lá do lado de fora, porque não puderam adentrar neste ginásio. Todos que estão aí cultuando debaixo desta tenda, aqui na lateral, todos que estão acompanhando através da Rádio Marumbi e através do sistema de televisão, ouçam o tema deste 17º Encontro Nacional de Missões Gideões da Última Hora. Diz assim: final do século, o mundo está em desespero, que faremos nós? E ontem à noite, na primeira noite oficial deste congresso, eu lhes falei a palavra de Deus, conforme a graça de Deus que me fora dispensado. Falei-vos a palavra de Deus, vinculando-a exatamente a este tema, abordando o tema da seguinte maneira: final do século, que faremos nós? Foi esta mensagem de Deus ontem à noite, e a fé dos santos foi acrescentada. E para esta noite, o querido Espírito Santo me ajuda, me inspira e me capacita, e eu quero basear a mensagem de Deus nesta parte do tema do congresso que diz: o mundo está em desespero. O mundo está em desespero. O tema está dizendo que o mundo está em desespero, e realmente está. E eu lhes digo com toda a segurança e com toda a humildade, como estudante da Bíblia, eu lhes digo que
não existe no livro sagrado uma passagem bíblica, um episódio sagrado mais clássico, mais adequado, mais completo para mostrar um mundo em desespero do que este quadro que acabamos de ler, do que esta passagem bíblica que acabamos de ler. Aqui a nação de Israel, que para nós agora pode representar todo este mundo, todas as nações, todas as confederações do mundo. Israel estava vivendo uma crise, mas uma crise sem igual em todo o tempo da sua vida. Havia muita fome, muitas pessoas esqueléticas, muitas pessoas famintas, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas desesperadas, com vontade de mastigar um pedaço de alimento e nada encontravam para comer. Aqui está um retrato escrito de um mundo em desespero. O meu objetivo nesta noite, em nome de Jesus, é com esta mensagem mostrar-vos que o mundo está em desespero, mas eu quero mostrar-vos que tipo de homem este mundo precisa conhecer, que tipo de homens estão ou estarão preparados para atender ao clamor deste mundo que está em desespero. E esta é a lição principal, este é o cerne, este é o âmago do recado de Deus esta noite. Você vai saber que tipo de homem está qualificado, que tipo de homem está preenchendo os requisitos diante de Deus para poder atender o clamor de um mundo em desespero. Antes que eu comece a lhes mostrar o tipo de homem, as características destes homens que estão preparados para atender o clamor de um mundo em desespero, deixai-me conferir com vocês, à luz dos acontecimentos odiernos, a prova, a evidência de que este mundo está em desespero. Este mundo nosso está cercado, está sendo bombardeado por tantos perigos, e estes perigos estão levando a humanidade a um desespero muito grande. Quais são estes perigos que cercam, que atormentam, que afetam a humanidade, pastor Gilmar, e leva toda a humanidade a um desespero? O perigo da incredulidade, o perigo da irreverência, principalmente irreverência para com aquilo que é sagrado, o perigo do comodismo, o perigo da multiplicação da iniquidade, o perigo da apostasia, o perigo das enfermidades e das pestilências, o perigo dos terremotos, dos maremotos e de todas as tragédias causadas pela fúria da natureza, seja ela animada ou inanimada. E eu quero que vocês saibam que o mundo está em desespero por causa destas consequências. Eu lhes digo esta noite, com conhecimento de causa, os sismólogos japoneses, sismólogos são aqueles que estudam a ciência do solo, os sismólogos japoneses estão tremendo nas bases e já avisaram todas as ilhas do Japão, dizendo: haverá o terremoto dos séculos. Eles estão sabendo que ainda acontecerá um terremoto tão grande que será capaz de varrer todo o Japão. Isto nos preocupa, isto está preocupando os sismólogos japoneses. Há perigos da decadência moral da humanidade. Este é um perigo muito grande que atormenta o mundo. As famílias, os pais, as mães, os bons educadores estão preocupados, porque a decadência moral é tão grande que está atingindo nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhinhos. É uma decadência moral. Se vocês ainda não sabem, há um projeto preparadinho de que até o ano 2000 sejam instaladas, organizadas mais 80 praias de nudismo no nosso Brasil. Imaginem que perigo, que ameaça é esta. Aí está, este mundo está em desespero, e não é para menos. Falta-me o tempo esta noite para falar-lhes alguma coisa acerca da grande
crise financeira mundial que está inquietando os economistas, está inquietando os países. Mas nesta noite eu não tenho a preocupação de conferir esses dados, essas estatísticas. O que eu quero mesmo é mostrar-vos, à luz das páginas sagradas, homens que podem atender ao clamor de um mundo em desespero. Eu estou querendo mostrar isto porque eu creio piamente, eu creio sem sombra de dúvida que no meio destes milhares há muitos homens que Deus tem escolhido, homens e mulheres que Deus tem escolhido para atender ao clamor deste mundo em desespero. Então vamos conferir. Primeiro deixa eu mostrar para vocês o que estava acontecendo com a nação de Israel. Qual era, pastor Gilmar, a razão daquela tragédia, daquela fome, daquela morte tão grande em Israel? A razão está revelada aqui em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Aqui está revelado a razão daquela crise. Sabe o que havia acontecido? O rei da Síria, ele sitiou, olhem para cá, ele cercou a cidade de Samaria, e foi um cerco prolongado, foi um cerco por muito tempo, e ninguém entrava, ninguém saía, e o povo foi consumindo suas reservas em alimento, em dinheiro. Chegou a uma situação que não tinham mais nada para comer. Uma cabeça de jumento estava sendo porfiada entre o povo. Os senhores já pensaram que situação? O povo brigando, o povo concorrendo. Eu quero esta cabeça de jumento, eu quero ver se deste osso aí eu posso extrair um caldo, eu posso comer alguma coisa. Outros estavam vendendo esterco de pomba. Meu Deus, que tragédia, que situação era esta situação? O custo de vida elevou-se assustadoramente. Sabe o que chegou a acontecer, irmãos? Israel ficou de tal maneira sem alimento que começaram a praticar o canibalismo. Ai, meu Deus, que situação! Canibalismo. Mulheres começaram a comer os seus filhos. É o que nos diz o segundo livro dos Reis, capítulo 6, de 25 a 30. Eu quero que você observe. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouçam, assim diz: e houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram a cidade, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E nós já lemos o 26, agora ouçam o que nos diz o 27. Assim diz: e ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Do lagar. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozendo, pois, eu o meu filho, o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. Escondeu ela o seu filho. Meu Deus, quando eu leio isto aqui, a minha alma fica em pedaço. Pastor Coutinho, a tragédia, a fome, a inquietude, o desespero, a pobreza em Israel era de uma dimensão tão grande, era de uma situação tão difícil, que chegou a um ponto da mãe dizer assim: façamos o seguinte, é com muita dor, é com muita compaixão, mas hoje vamos cozinhar, vamos fazer um
caldo do meu filho, comamos esta criança. Já pensaram o que é isto? O que será que elas comeram? O braço, a perna, comeram a criança, mas concordando, amanhã, quando comermos o último pedaço do meu filho, nós também assaremos o teu, comeremos o teu filho também. Mas quando foi para chegar na vez da outra mãe, aí o sentimento falou mais alto. Ela disse: não, meu filho não. E esta mulher está clamando, diz: me ajuda, ó rei. Imaginem a situação, imaginem o quadro que aqui está acontecendo. Esta era a situação presente. Eu quero que vocês entendam que nesta época o rei de Samaria era o rei Jorão, que já estava reconhecido como um rei mais maligno, mais ruim, mais desobediente, mais perverso de Israel. E foi por isto que veio toda esta consequência. Este rei foi péssimo. Agora imaginem então como estava esta situação, este quadro de miséria tão grande. O quadro ainda era mais sério quando todos começaram a desesperar-se e a querer começar a praticar o canibalismo. Filhos do Deus Altíssimo, olhem aqui para mim, isto me preocupa, isto preocupa todo cristão. A tendência hoje é esta: o mundo está caminhando para esta situação. Nós sabemos que até o ano 2000 a população mundial alcançará a classe de 7 bilhões de habitantes. É uma explosão geográfica, é uma explosão demográfica como nunca houve em toda a história. Meu Deus, será que nós teremos o alimento, o emprego para todos estes milhões? Então vocês estão percebendo que as perspectivas não são boas, não são animadoras. Mas eu não estou aqui para desanimar, porque crente não desanima. Crente sabe em quem ele tem crido. Aleluia, aleluia. Agora observe algo lindo, algo que nos conforta no meio deste quadro de tragédia, de fome, de desespero, de canibalismo. Aparece Eliseu, o homem de Deus. Sempre a solução vem da parte de Deus, usando os céus. Feliz é a nação, feliz é a cidade, feliz é a comunidade que tem no seu meio um homem de Deus. Aleluia. No meio de toda aquela tragédia, aparece Eliseu, o homem de Deus. E Eliseu diz assim ao povo: aquietai-vos, não entre em desespero, não entre em pânico, porque amanhã haverá tanto alimento entre vós, amanhã haverá tanta comida entre vós, vocês vão comer abundantemente, todos vocês terão alimento. Aleluia, aleluia. Mas acontece que quando Eliseu declarou isto, uma autoridade, uma grande figura, uma grande personalidade, um calculista, um homem do primeiro escalão do governo e da presidência de Israel, o homem de confiança, onde o rei apoiava o seu braço e ouvia os seus conselhos. Este homem, duvidando do homem de Deus, este capitão disse assim: ainda que Deus abrisse portas, janelas no céu, não seria isto impossível. Aquele líder político, aquele capitão, duvidou até de Deus. Eis a razão do sofrimento deste mundo, é porque ainda não aprenderam a confiar em Deus. Ele disse: ainda que Deus abrisse janelas. E o homem de Deus segurou firme, segurou a face igual um paralelepípedo, igual um seixo, olhou bem nos olhos dele e disse assim: pois amanhã este povo terá alimento, tu verás com os teus olhos, mas tu não comerás. Quando um homem de Deus fala, está falado. Quando o homem de Deus entrega o recado vindo da parte de Deus, tem que acontecer, porque Deus ainda fala. Quantos creem que Deus ainda fala?
Quantos aqui sabem que Deus ainda fala? Quem sabe que Deus ainda tem servos seus, através dos quais Ele fala? Aleluia! Quem tem esta certeza, segure a mão assim comigo e diga o que eu vou dizer. Diga assim: Deus ainda fala. Deus ainda usa os seus servos. Deus ainda revela os seus segredos aos seus servos. Eu quero que você abençoe o irmão que está perto de você. Toque nele assim, diga assim: Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Prepare-se, porque Deus está falando aqui. Deus vai falar muito aqui esta noite. Deus ainda está falando. Aleluia. Eu espero. Acorda ele, mexe com ele, provoca ele e diga: Deus ainda fala. 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 Vai. Diga: não duvide, não alimente dúvida, não seja incrédulo. Deus ainda fala. Se você crê que Deus ainda fala, então fale alguma coisa com Ele, converse com Ele. Depois eu vou continuar. Fale com Deus que quer falar com você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mundo em desespero. Quais são os homens que estão preparados para atender ao apelo de um mundo em desespero? Eu lhes pergunto com muito respeito: quem são eles? Serão que são os reis? Será que serão os diplomatas que estão preparados? A exemplo da Bíblia que estamos examinando, o rei, por exemplo, falhou horrivelmente. Quando a mulher disse: ó rei, socorre-me, ele disse: ora, se Deus não te socorre, como é que eu vou socorrer-te? Deus que me guarde, senhor prefeito, de um rei desta qualidade. Deus que me guarde de um líder desta qualidade. Na hora da crise, quando a mulher gritou: socorre, ele disse: se Deus não te socorrer, como é que eu vou socorrer-te? O rei, o principal líder político, que deveria estar otimista, que deveria estar acreditando, ele já havia desanimado, ele estava arrasado, ele não acreditava mais em nada. E o que dizer do primeiro escalão do governo? O homem disse assim: ainda que se abra janela nos céus, isto não será possível. Eis aí o que dizia todo o primeiro escalão, pastor Gilmar. Então, quem são os homens que estão preparados para atender o clamor de um mundo em desespero? Por incrível que pareça, por mais irônico que isto pareça, sabe quem são? Os leprosos. Os leprosos. Os leprosos aqui são eles, mas eu vou lhe explicar isto. Quem são estes leprosos? Vocês estão lembrados do que eu li? Olhem para cá, cuidado com este movimento. Parem com isto aqui agora. 4 leprosos, olhem aqui para mim. Eles estavam na entrada da cidade de Samaria, não podiam entrar. Sabe por quê? Porque o leproso morava fora da cidade. O leproso não podia entrar na cidade. Quando ele ia entrar na cidade, ele tinha que rapar a cabeça, colocar a mão sobre o lábio superior e gritar: imundo, 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 eu sou imundo. Aí ele poderia entrar e todos se afastavam dele. 4 leprosos estavam com fome, esqueléticos. Aí eles pararam e perguntaram assim: o que estamos fazendo aqui? Atentem para isto: ficaremos nós aqui até morrermos? Eles começaram a perguntar: ficaremos aqui até morrermos? Se entrarmos na cidade, há fome. Se ficarmos aqui,
a fome. Se formos ter com os sírios, ele nos mataremos. Aí eles concluíram o seguinte: se ficar aqui, vamos morrer de fome. Se formos ao sírio, vão nos matar. Morrer de fome ou os sírios nos matar, qual a diferença? Então vamos agir. Queridos e amados irmãos, eis o primeiro passo para socorrer o mundo em desespero: a ação, a ação, a ação. Deus não usa preguiçoso, Deus não conta com ocioso. Entre em ação. Deus quer usar você. Entre em ação. Levante a mão comigo e diga: Deus, eu quero entrar em ação. Aleluia. Não pare mais, não perda mais tempo. Você tem que parar só de falar em missões e começar a fazer alguma coisa. Eles disseram: se ficarmos aqui morreremos, se entrarmos na cidade morreremos. Então, morrer por morrer, vamos entrar no arraial dos sírios. Quem são estes homens? São os leprosos. Sabe quem são estes leprosos aqui? Vou lhe dizer agora, transferindo para o âmbito missionário. Estes leprosos aqui são homens acostumados a sofrer. Estes leprosos aqui são homens acostumados a padecer. Estes leprosos aqui são homens acostumados com crises. Estes leprosos são homens acostumados com dificuldade. Estes leprosos são homens aqui que já venceram todo tipo de desprezo, de afronta, e eles estão já marcados, cicatrizados, achatados por todo tipo de sofrimento. Eu estou querendo dizer a você que diante de um mundo em desespero, diante de um mundo em crise, Deus não está usando homens simplesmente melindrosos, homens que, se não houver conforto, não conte com ele, homens que, se não houver grandes favoráveis e boas conveniências, não conte com ele para atender o mundo em crise. Deus precisa de homens que não tem medo do sofrimento, não tem medo da fome, não tem medo nem da morte, não tem medo de nada. E dê mais retorno. Neste tempo, Deus quer usar homens que não têm medo mais de nada na vida. Existem muitos aqui que não estão sendo usados por Deus por causa do medo. É o medo. Eu tenho medo do meu filho perder os estudos. Deus me chama para a obra, mas eu tenho medo de nunca mais possuir um carro para andar com a minha família. Deus me chama para a obra missionária, mas eu tenho medo de nunca mais ver a minha filha bem vestida, o meu filho bem calçado. Deus está te chamando, mas você diz: eu estou com medo, eu vou perder o salário federal. Deus está lhe chamando e você está dizendo: eu estou com medo. Esta região, este país, que sempre eu me lembro dele, lá há muita malária, lá há muita doença, eu tenho medo de ir para lá. Se você ainda tem medo de enfrentar os embates, você não serve, você não serve, você não serve. Homens para esta última hora são homens desassombrados, homens que não têm mais medo de nada, homens que não têm mais medo de coisa alguma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eles disseram: se é para morrer, vamos morrer agindo, vamos morrer em ação. Você está com medo de quê? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Olhe bem na minha face, preste bem atenção no que eu quero lhe dizer. Respeite o pastor da sua igreja, ame o ministério da sua igreja, some com o pastor da sua igreja, obedece
peça o pastor da sua igreja. Mas se eles não entendem as tuas lágrimas missionárias, se eles não entendem o teu choro por missões, eu quero lhe dizer: não tenha medo de grande nem de pequeno, não tenha medo de sistema, não tenha medo de igreja, não tenha medo de bigode, não tenha medo de cara feia, não tenha medo de ameaças. Deus conta contigo, Deus conta contigo. Vai que ramas, Xeramai, Shamanai. Prepare-se, porque eu sei o que Deus está me entregando aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, não é depois e agora. Todos os que querem fazer missões, recebam agora o espírito de poder e de fortaleza. Receba, receba, receba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, não baixe a sua mão, ore esta noite e diga: para viver ou para morrer, eu vou pregar o evangelho, eu vou entrar em ação, para viver ou para morrer. Uracandarabachambaramanai, Uracandarabacheia, para morrer. Eu vou entrar em ação, para morrer ou para viver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Homens que querem servir a Deus, homens que querem ser usados por Deus, não podem se assombrar com nada. O Senhor Deus disse a Josué: Josué, não tenha medo, não te assustes, não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Aqui tem muito Gideão desassombrado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Você está com medo do quê? Do aumento do dólar? Você está com medo de quê? Você está com medo da reação da vizinhança? Você está com medo do quê? Você está com medo da reação dos colegas ministeriais que cercam o teu campo? Você está com medo de quê? Homem chamado por Deus, arregaça as mangas da camisa e é desassombrado e diz: Arabaxamarabacandarabadai. Oh, la manda candarabashambarabahai, ora manjarabashambarabacandarabaxaia. Ai, me comanda siribi candarai. Aleluia, aleluia. Não tenha medo de nada, continue orando. Aqueles que querem fazer alguma coisa para Deus, que querem ser usados por Deus nesta última hora, tem que viver como diz a primeira epístola aos Coríntios. Vai adorando, capítulo 7, de 29 a 31. É assim: quem quer ser usado por Deus tem que ser igual aqueles leprosos, tem
tem que ser desapegado de qualquer coisa. 1 aos Coríntios 7, de 29 em diante. Isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta, o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se os que não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que fogam como se não fogassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, é o fim dos tempos, irmãos, é o fim do século. Ele está dizendo, irmãos, quem tem a sua mulher é como se não tivesse. Não é desprezar a mulher, mas é de vez em quando, como diz a Bíblia, separar-se em comum acordo, para que o diabo não vos tente. E diga assim, minha querida, agora nós vamos dar uma segurada na nossa vida marital, até no nosso relacionamento sexual. Vamos parar aí por alguns dias, porque eu vou entrar no Shekinah de Deus. Oramasi, Decovasnai. Missões, faz sacrifício até nesta área, até nesta natureza, e diga para ele, meu amor, eu te amo mais. Amar a Deus acima de tudo, eu compreendo. Vamos nos separar um dia, só para entrar na dimensão de Deus, no segredo de Deus, receber as revelações de Deus. Quem aqui quer conhecer os mistérios de Deus? Não baixe a mão. Meu Deus, meu Deus. Olha o que está acontecendo aqui, meu Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem é como quem não tivesse, quem compra é como quem não está comprando nada. Não fique preso a nada. Aqueles leprosos não tinha nada que os segurasse, não tinha nada que os detinha. Não fique preso em nada. Deus colocou o anel em teu dedo, Deus conta contigo, Deus tem aliança contigo. Alai Shebekovanai. Oh aleluia, oh aleluia. Quantos estão descomprometidos de tudo para comprometer-se com Deus e com a conquista deste mundo para Deus? Se isto é verdade, o Senhor Deus vai comprovar agora. Ó Deus, é o teu servo pastor Gilmar, que aqui está humildemente em tua presença. Eu te peço agora, a começar do meio desse ginásio até debaixo daquela tenda, todos que estão desprendidos de tudo para ser usado por ti, eu te peço agora, manda um vento impetuoso de poder sobre eles lá atrás e sopra de lá para cá. Agora, 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 agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mais, 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 mais. Obreiro, você está descomprometido. Obreiro, você está disposto a tudo. Obreiro, você está disposto. Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Depois eu vou continuar. Desespero, quem se apresenta, quem se alista, quem quer candidatar-se para atender o clamor deste mundo em desespero. Ei, 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 ei. Deus
conta contigo. Xarabacandaraba xandarabanai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você faça isto para dizer que você está disposto. Segure a sua mão assim em nome de Jesus. Isso não é mecanismo não, irmãos. Eu quero só que você entenda. Você está vendo a minha aliança. Olha aqui, aleluia. Ela é grande assim porque eu amo tanto a minha mulher, que eu quero que todo mundo veja que eu ando dizendo que eu sou só para ela. Olhe para a minha mão. Eu quero que você aponte a mão assim. Você vai estar comprometido com Deus agora como nunca, para atender ao clamor deste mundo em desespero. Você vai dizer assim, diga comigo: ó Deus, eu quero de uma vez por todas estar comprometido contigo. Ó Deus, põe aliança em meu dedo. Eu quero viver só para ti. Conta comigo. Senhor, eles estão falando de coração sincero. Sejam cheios do Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. 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 Adore em pé, adore ajoelhado, adore sentado, adore gritando, falando em língua, cantando hinos espirituais, adore profetizando. Aleluia. O negócio aqui é sério, irmão. É para morrer ou para viver. Para viver ou para morrer. A história aqui hoje é esta: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Aleluia, 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 aleluia. Assim como eu pego na mão do irmão Reuel, pegue na mão do seu irmão e diga: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora é missões vivendo ou morrendo. Amado, olha lá, olha lá, olha lá. Oh, meu Deus, olha lá. Oh, aleluia. Pastor Cisino, talvez haja alguém que diga aí: isso são os desprezíveis, estes são os leprosos, esses são os chaguetos, esses são os João Ninguém. Não é João Ninguém não. Estes são os que amam a Deus de verdade. Estes são os que buscam de verdade. Estes é que metem a mão do bolso para contribuir. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore, adore, adore. Olhem aqui. Meu Deus, isto é muito sério. Pastor Álvaro, sabe o que aconteceu? Olhem para cá, irmãos, e não parem de adorar. Os 4 leprosos disseram assim: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. Se entrar no arraial dos Sírios, morreremos. Morrer por morrer, não vamos morrer como covarde. Vamos entrar na cidade. Aí no crepúsculo da tarde, escolheram o horário ruim. No crepúsculo da tarde, eu li para vocês, os 4 leprosos levantaram-se e disseram: então vamos. Agora sabe o que eu acho lindo? Os 4 leprosos levantaram-se no crepúsculo da tarde, no fizinho da tarde, para entrar no exército, no arraial dos Sírios. E diz a Bíblia: no crepúsculo da tarde, os sírios ouviram a voz de um grande exército, ouviram a voz como que de muitos cavalos, apavoraram-se e disseram: os reis estão vindo,
é isto, pastor Coutinho? Deus estava só esperando eles agirem. Eles estavam morrendo porque não agiam. Quando os leprosos disseram no crepúsculo da tarde e agiram, aí Deus disse: se eles agirem, então eu vou agir. A hora que eles se levantaram, Deus levantou-se e botou o exército da Síria para correr. Levanta-te que Deus vai levantar, levanta-te que Deus vai agir. Aleluia. Pegue assim na mão do seu irmão e diga assim: se nós agirmos, Deus agiremos. Se agirá, se nós agirmos, Deus agirá. Vai. Fala para ele, pega na mão do irmão aí do lado de fora. Se nós agirmos, Deus agirá. 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 Se nós agirmos, Deus vai agir. Depois eu vou continuar. Deixa eu ver Deus agir. Mexeram-se, Deus mexeu. Os leprosos agiram, Deus agiu. Irmãos que aqui estão, pastores que aqui estão, no hebraico do Antigo Testamento existe uma palavra que chama-se Kairos. Kairos. Esta palavra significa tempo de Deus. Tempo de Deus. Sabe qual é o segredo para abalar este mundo? É agir dentro do tempo de Deus. Entre em ação junto com Deus. Ande agendado com Deus. Ande juntinho com Deus. Ande com Deus e Deus lhe usará. Quem quer entrar no Kairos de Deus? Quem quer entrar no tempo de Deus? Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Deus. Eu vou fazer exatamente como Deus está me mandando. Deus está me dizendo que quer trabalhar mais aqui na vida de homens que estão representando e responsáveis por muitas vidas. Eu estou querendo lhe dizer o que Deus está me mandando. Não tenha medo de agir. Na hora que você agir, Deus agirá. Homens de Deus, eu ordeno em nome de Jesus, o vosso companheiro na tribulação e na batalha e nas lides ministeriais, eu ordeno em nome de Jesus, receba este poder, receba esta coragem. Quem quiser ficar de pé, fique de pé. Receba este poder, receba esta ousadia, receba esta coragem. Age no seta, manda como Deus te mandar. Não tenha medo. Jesus está arrebatando, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora sabe o que é interessante? Sabe o que aconteceu, irmão Reuel? Os leprosos estão fazendo a festa. Entra na tenda, pega comer, pega trigo, pega carne, pega capas de couro boa. Entra na outra, pega, vai pegando, vai se enchendo, vai comendo. Daqui a pouco eles pararam. A consciência falou mais alto do que o estômago. Pararam e disseram: não é bom o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. E nós ficamos calados.
Aleluia, 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 aleluia. Eles disseram: nós estamos errados, nós não estamos sendo sinceros. Hoje é dia de boas novas e nós ficamos calados. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos patrícios estão morrendo, nós estamos calados. Hoje é dia de boas novas, missões é boas novas. Ei, o mundo está em desespero, não fique calado, abra essa boca. Oh, aleluia. Eu vou pedir ao querido Espírito Santo que venha agora dar um golpe mortal no teu silêncio. A partir de hoje você vai abrir a boca para ganhar almas, para falar em línguas estranhas, para profetizar. Hoje é dia de boas novas, não podemos ficar calados. Quem reconhece que não pode ficar calado, levante a mão e comece a adorar, comece a glorificar, comece a pedir poder. Que você está calado? Eu quero ver o povo de Deus clamando, eu quero ver o povo de Deus pedindo agora. Aleluia, aleluia. Nós não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Nunca mais vamos calar, nunca mais. Eu não vou mais pregar. Oh, aleluia. Vocês estão preparados? O que Deus vai fazer aqui agora com aqueles que estão desassombrados, destemidos, decididos a servir a Deus a qualquer preço, a qualquer custo. Deus vai encher-te aqui agora de tal maneira como nunca aconteceu com você. Eu quero pedir aos obreiros, aos pastores que aqui estão, de onde vocês estão, estenda as mãos sobre estes destemidos de Deus. Quando eu terminar de orar, o pastor Ezequiel, o irmão Reuel, estará cantando. Aleluia, aleluia. Meu Deus, parece que está tremendo aqui em cima. Charabacandaraba chamanahai. Sambareon de Kovana Shamadarakandarabανai. Rolekamana Subekovanahai. Oh, aleluia. Para que ficaremos aqui parados até morrer? Se ele nos matar, tão somente nos mataremos, mas vamos fazer a obra de Deus. Não dá tempo de ficar calado. Meu companheiro, me dê a sua mão. Eu quero ver agora uma tremenda intercessão missionária. Toda esta multidão aqui e lá fora, pegue assim a mão do seu irmão. Oh, pastor João, não dá para ficar calado, pastor João. Hoje é dia de boas novas. Daqui a pouco eu volto a pegar na sua mão santa. Levante a mão do irmão
Enquanto nós estamos calados, os testemunhas de Jeová estão falando. Enquanto nós estamos calados, a mãe de Ná, filha do diabo, está falando. Enquanto nós estamos calados, Walter Mercado está falando. Enquanto nós estamos calados, os mormons estão falando. Abra a boca, 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 abra a boca. Oh,